study on the book of Nehemiah. Então, na semana passada a gente começou um estudo no livro de Neemias. And you may remember that in the first chapter of the book of Nehemiah, he is in a foreign country, and his brother and his friends come to visit him. E talvez vocês se lembrem que no primeiro capítulo desse livro ele está num país estrangeiro e os irmãos e os amigos dele vêm a visitá-lo. And he asks about Jerusalem and about Israel. E ele pergunta a respeito de Jerusalém e Israel. And he asks about the people of God there that had returned to Israel. E a respeito do povo de Deus lá que tinha voltado para Israel. And he receives very bad news. Ele recebe notícias muito más. And that the people are very sad, and he's told that the walls of Jerusalem are broken down. E o povo estão bem tristes e eles contam para ele que os muros de Jerusalém foram derrubados. So this is his reaction, and it's in verse 4 of Nehemiah chapter 1. Então esta é a reação dele. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Amen. He's greatly affected. Ele está grandemente afetado. This man is going to do a great work for God. Este homem fará uma grande obra para Deus. And 2,500 years later, we are still hearing this glorious story. 2.000 anos e meio depois disso, a gente ainda está ouvindo essa bela história. But it started with bad news. Mas ela começou com más notícias. And he was a broken man. Ele era um homem quebrantado. And he was crying before God. Ele estava chorando diante de Deus. And before God is going to use you, E antes de Deus poder te usar, he may break you. talvez ele te quebre. Before Jesus fed the 5,000 with the bread, Antes que Jesus alimentasse os 5.000 com o pão, it says that Jesus broke the bread first. diz que ele quebrou o pão primeiro. And when God is going to do a mighty E work, quando Deus vai fazer algo poderoso, uma obra he poderosa, can use somebody that's broken, ele pode usar alguém que está quebrantado, somebody who is humbled before God, alguém que é humilde diante de Deus, who has lost all trust in their own strength. que perdeu toda a confiança na sua própria força. And a person to whom God is everything. E uma pessoa para quem Deus é tudo. But like how the Apostle Paul describes himself, and he says, but I am nothing. Mas que nem como o apóstolo Paulo se descreveu, ele disse, eu não sou nada. Nobody was used more than the Apostle Paul. Ninguém foi mais usado do que o apóstolo Paulo. But he described himself as nothing, Mas ele se descreveu como nada and Christ as everything. e Cristo como tudo. Amen. When he heard these words, he sat down, he wept, and he mourned for many days. Quando ele ouviu essas palavras, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. If you had observed him in his house, Se você tivesse observado na casa dele, it may have surprised you that this would be the person that God would use so powerfully. talvez teria te surpreendido que esta seria a pessoa que Deus usaria tão poderosamente. If you watched him crying, Se você o visse chorando, you would think this is not a strong man. você pensaria que este não é um homem forte. God will bring circumstances into your life to take away your self-confidence. Deus trará circunstâncias na tua vida para tirar a tua autoconfiança, To bring you to a state of nothingness. para te trazer a um estado de não sentir como nada. And then he will raise you up. E depois ele te levantará. First he empties, then he fills you with his spirit. Primeiro ele te esvazia, depois ele te preenche com o seu espírito. Amen. And I was fasting and praying before the God of heaven. Eu estava jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amen. He doesn't know exactly what to do, Ele não sabe exatamente o que fazer. but in his heart there's a desire to do something for God. Mas o coração dele tem um desejo para fazer algo para Deus. And it's the same with you tonight. Eu mesmo para com você hoje à You noite. don't know exactly what God wants to do with you, Você nem sabe exatamente o que Deus quer fazer contigo. but in your heart there's a great
desire to serve God. Mas no teu coração tem um grande desejo para servir a Deus. Amen. Amen. We will go back to verse 5, but first Proverbs 29 verse 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Where there is no vision, Onde não tem nenhuma visão, the people perish. o povo perece. So God knows about the people in the Muslim countries. Então Deus sabe a respeito dos povos nos países muçulmanos. They are perishing. Estão perecendo, They are dying without the gospel. morrendo sem o evangelho. And then God gives the vision E to de- Christians E depois Deus dá a visão aos cristãos to go to these countries and bring the gospel of the Lord Jesus Christ. para eles irem a esses países e trazerem as boas novas de Cristo. Or for some of you, it is children you want to reach. Ou para alguns de vocês, são as crianças que vocês querem alcançar. God has put it in your heart. Deus colocou isso no teu coração. You can't explain it. Você não consegue explicar isso. Where there is no vision, Onde não tem nenhuma visão, the people perish. o povo perece. But our God gives vision to his people. Mas o nosso Deus dá visão ao seu He povo. puts a burden into the heart of his people. Ele coloca um peso, um fardo no coração do seu povo. And like Nehemiah, you begin to pray and fast. E que nem Neemias, você começa a orar e jejuar. Amen. And when God gives you the vision, E quando Deus te dá a visão, and then you are conscious that there are many obstacles in your way, e depois você fica ciente de que tem muitos obstáculos no teu caminho, and you begin to use your human reason, e você começa a usar o seu raciocínio humano, and you have 1,000 reasons why you cannot do what God has put in your heart e você to tem do. milhares de motivos do porquê você não deve fazer o que Deus te colocou para fazer, colocou no teu coração. Then God speaks to E you. depois Deus fala contigo. And this is what he says. E isso que ele diz. Isaiah 45 verse 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. God, because God is calling you to do this, Porque Deus está te chamando para fazer isso. and he knows the obstacles in your way, Ele sabe quais são os obstáculos do seu caminho. and he says into your heart tonight, I will go before you. O teu caminho, ele diz ao teu coração hoje à noite: eu irei contigo. Nothing can stop Almighty God. E nada pode parar o Deus Todo-Poderoso. There's no gates of bronze that Satan can make that God cannot break. Não existe nenhum portão de ferro que Satanás cria que Deus não consegue despedaçá-lo. There's no bars of iron that will keep you out when God has given you the vision. Não existem barras de ferro que te impedirão de entrar quando Deus tem te dado a visão. And when he has called you to this E ministry. quando ele tem chamado para esse ministério. Man, I know. Eu sei, I've experienced it. eu experimentei isso. And I know that 7 years ago, myself and Susan were broken. Eu sei que 7 anos atrás, eu mesmo e a Susan, a gente estava quebrantado. And we wept much. E a gente chorou bastante. And there were gates of bronze before us. E houveram portas de bronze diante de But nós. Jesus Christ smashed every gate. Mas Cristo despedaçou todas. And he cut in two the bars of iron. E despedaçou as barras de ferro. And he did a glorious work in 7 years. Ele fez uma obra gloriosa em 7 anos. My God is your God. O meu Deus é o teu. Amen. And he'll do it for you. E Ele fará para você. Amen. So, you know that Moses and the people of Israel stood in front of the Red Sea. Então você sabe que Moisés e o povo de Israel estavam diante do Mar Vermelho. They had Pharaoh and his chariots behind them. Eles tinham Faraó e suas carruagens atrás deles. And they had the Red Sea in front of E o them. Mar Vermelho na frente They deles. couldn't go back. E não conseguiram voltar. And it seemed crazy to go E forward. parecia maluco ir adiante. And Moses was crying to E God. Moisés estava clamando a And Deus. this is what God said to him. Exodus 14:15. Isso que Deus disse para ele.
Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amen. Why do you cry to me? Por que clamas a mim? Tell the children of Israel to go forward. Manda o povo do Senhor de Israel irem adiante. If he has called you, Se ele tem te chamado, then go forward. então vá adiante. Amen. Let God deal with Pharaoh and his chariots behind. Deixe Deus lidar com faraós, carruagens dele atrás. Moses saw the Red Sea, Moisés viu o Mar Vermelho, but God said go forward, therefore he would go forward. mas Deus disse, vá adiante, então ele iria. And as he went forward, the Red Sea parted. E assim que ele fosse adiante, o Mar Vermelho partiu. God is calling you. Deus está te chamando, God has given you his vision. Deus te deu a sua visão. You are seeking the Lord. Você estava buscando o Senhor, You are praying and fasting. orando e jejuando. Amen. And you are learning from Nehemiah. Você está aprendendo de Neemias. Amen. Verse 5 of chapter 1. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. And verse 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais tenho cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. God will not use a Christian that doesn't pray. Deus não usará um cristão que não ora. I repeat it. Eu repito isso. God will not use a Christian who doesn't pray. Deus não usará um cristão que não ora. It's the brother and sister that are praying day and night that God uses. São os irmãos e as irmãs que estão orando dia e noite que Deus os usa. Nehemiah was praying day and night. Neemias estava chorando dia e noite, Amen. And orando. verse 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amen. The prayer of your servant As orações do teu servo and the prayer of your servants in the plural. e dos teus servos. In the plural. No There was plural, others praying with him. tinha outros orando com ele. You are not on your own. Você não está sozinho. The Christian, amen. O cristão. Amen. There are others that are praying. Existem outros que estão orando. You're not on your own. Você não está sozinho. Amen. God is mobilizing his army. Amém. Deus está mobilizando o seu exército. Amen. And they begin with prayer. Eles começam com oração. Nehemiah had done nothing at this moment. Neemias não tinha feito nada neste momento. He hadn't put one brick on the wall. Ele não colocou nenhum tijolo na parede, But he was praying day and night. mas ele esteve orando dia e noite. That's where the work of God begins. Ali é onde está a obra de Deus, onde começa com oração. And brothers and sisters that share your vision and begin to pray with you. Irmãos e irmãs, vamos compartilhar a tua visão e os irmãos e irmãs orarão contigo. Amen. Let's go to Nehemiah chapter 2 and see what happens. Verse 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Okay, so it's 4 months later. Então são 4 meses depois. His brother and his friends came 4 months earlier. O irmão dele e os amigos dele vieram mais cedo. And Nehemiah has been fasting and praying E Neemias tinha jejuado e orado, and praying day and night. orado dia e noite, Amen. And nothing has happened. e nada aconteceu. Is this you? Isto é você. You've been praying Você tem orado and nothing has happened. e nada tem You acontecido. have the burden. Você tem o fardo. You're praying, Você está orando, but the door has not opened yet. mas a porta não abriu ainda. Amen. Nehemiah learned to wait on God. Neemias aprendeu a esperar em Deus. God is not in a rush. Deus não está com pressa. God is always
always on time. Deus está sempre agindo na hora He certa. will open the door at the exact right time for you. Ele abrirá a porta no momento exatamente certo para você. It's coming, brother. Está chegando, irmão. It's coming, sister. Está chegando, irmã. The answer is coming. A resposta virá. The door will open. A porta abrirá. Amen. Do not be discouraged. Amém. Não se desanime. Stay faithful in the place of prayer. Permanece fiel no lugar da oração. Nehemiah's God is your O God. Deus de Neemias é o teu. He's the same. Ele é o mesmo. So 4 months of intensive prayer. Então 4 meses de oração intensiva. And then he's doing his job. E então ele está fazendo o trabalho dele. And this day is different. Este dia é diferente. And something will happen. E Verse 2. algo acontecerá. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Okay, so just let me say this. Então deixa eu dizer isso. Nehemiah wasn't sad always. Neemias nem sempre esteve triste. What sort of a Christian is sad all the time? Que tipo de cristão está sempre triste o tempo todo? Never laughs, Nunca ri, never rejoices. nunca se alegre. You're going to attract people to Jesus Christ because you're miserable. Você vai atrair as pessoas para Cristo porque você está miserável? The fruit of the Spirit is love, joy. O fruto do Espírito é amor e alegria. Amen. There are times we are sad. Existem tempos que estamos tristes, But there are a lot of times when we rejoice in our God. mas existem muitos outros em que a gente se regozija em nosso When we Deus. pray and praise and worship our God. Quando oramos e louvamos e adoramos o nosso Deus, And our hearts are filled with joy. e os nossos corações são preenchidos de alegria. Amen. And Nehemiah did rejoice in God. Neemias, sim, ele se regozijou em Deus, So that when he was sad once, para que quando ele estivesse triste uma vez, the king noticed. o rei percebeu isso, It was percebesse. an exception for him. Foi uma exceção para ele. Amen. Okay, no, go back, please. He asked a question, and then it says Nehemiah was very afraid. Ele fez uma pergunta e depois diz: Neemias estava com muito medo. Amen. Nehemiah is human, like me, like you. Neemias é ser humano que nem eu e você. You know fear Você conhece o medo and worry at times. e a preocupação. Amen. God's still going to use this man, Amém. Deus ainda usará este homem. even though he's afraid. Por mais que estiver com medo, He's human. ele é humano. He has a moment of weakness. Ele tem momentos de He's fraqueza. in front of the king. Ele está na frente do The rei. king has the power to cut off his head. O rei tem o poder de cortar a cabeça dele. He's afraid, Ele está com medo, but he doesn't stay in his fear. mas ele não permanece no medo dele. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? He uses this opportunity Ele usa esta oportunidade to share his burden para compartilhar o peso, o fardo dele with the king. com o rei. Watch what happens. Verse 4. Vigia o que acontece. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amen. So the king asks him, what do you want? Então o rei pergunta para ele: o que você quer? You would think Nehemiah would answer immediately, Você pensaria que Neemias responderia imediatamente, but he doesn't. mas ele não faz isso. He prays. Ele ora. And it's recorded in the word of God. E é gravado na palavra de Deus. Nehemiah is right in front of the king. Neemias está bem na frente do He rei. doesn't pray with his mouth, Ele não ora com a boca dele, but in his heart, he's praying to the God of heaven. mas o coração dele está orando ao Deus do céu. Amazing. Incrível, Amazing. incrível. Israel's future depends on this prayer. O futuro de Israel depende desta oração. And no words are heard. E nenhuma palavra é But it's ouvida, coming from his heart, mas está vindo do coração dele, right in front of the king. bem na frente do rei. The Spirit of God records this forever. O Espírito de Deus grava isso para sempre. You can pray everywhere, Você pode orar em todos os lugares, every time, todos os tempos. in your heart. No teu coração, You
can pray. Você pode orar. And the God of heaven will hear E you. o Deus do céu te ouvirá. Even when you don't say it out loud. Mesmo quando você não for dizer bem alto. God does amazing things Deus faz coisas incríveis. in answer to this prayer. Em resposta a esta oração. Mighty God. Deus poderoso. Will hear your prayer in Dublin. Ele ouvirá a tua oração em Dublin. On the bus. No busão. In work. No In trabalho. your home. Na tua casa. School. Na escola. You can pray anywhere, Você anytime. pode orar em qualquer lugar, To qualquer the God hora. of heaven. Para o Deus do céu. And God will hear. E Deus ouvirá. And God will answer. E Deus responderá. Mighty things came from this prayer. Coisas poderosas vieram dessa oração. How simple is prayer. Quão simples é a And how oração. powerful is prayer. E quão poderosa é ela. Prayer is awesome. Oração é incrível. And every Christian can pray. E qualquer cristão pode orar. Amen. It's simple, É simples, but it's powerful. mas é poderoso. And God put that in the Word E Deus colocou isso na palavra to teach you, para te ensinar to pray a orar everywhere, em todos os lugares, at every time, em todos os momentos. whenever you have the opportunity Quando você tiver a oportunidade in your heart, no teu coração, as you travel, assim que você viaja, in your work, no teu trabalho, in your home, na tua casa, whatever you're doing, seja o que for que estiver fazendo, you can pray to the God of heaven. você pode orar para o Deus do céu. Amen. God is amazing. Deus é I incrível. want you to see Eu quero que você veja the answer to this prayer. a resposta a esta oração. He prayed in a second. Ele orou num segundo só. There was a pause. Houve uma pausa. The king said, "What do you want?" O rei disse, o que você quer? And there was a pause. Houve uma pausa. And during this second, E durante esse segundo, he shot an arrow into heaven. ele atirou uma flecha para o céu. Something like, "God help me. Algo que nem, Deus socorra-me. God give me courage. Me dê a coragem. God give me wisdom. Sabedoria. I want to say the right thing." Eu quero dizer a palavra certa. God touched this king's heart. Deus toque o rei It o was coração simple. desse rei. It was Foi powerful. simples e poderoso. And you know, examine what Jesus did on the cross. Sabe o que? Examine o que Jesus fez na cruz. Did Jesus pray a long prayer on the Jesus cross? orou uma oração longa por acaso. Jesus said, "Father, forgive them, Jesus disse, Pai, perdoe-os. because they don't know what they're doing." Porque eles não sabem o que estão It was fazendo. one sentence. Foi uma frase só. It was a powerful prayer Mas foi uma oração poderosa. from the Son of O God. Filho de Deus. Jesus prayed when he was in agony. Jesus orou quando esteve em agonia. The nails in his hands and his feet. Com os pregos nas mãos e nos pés And the dele. crown of thorns on his head. E a coroa de espinhos na cabeça. He prayed a simple prayer. Ele orou uma oração simples. When was it answered? Quando que foi respondida? Well, God heard it immediately. Bem, Deus a ouviu imediatamente. But I believe Jesus' prayer on the cross, Mas eu creio que a oração de Jesus na cruz, when he prayed, "Father, forgive them," quando ele orou, Pai, perdoe-os, was answered on the day of eu Pentecost, creio que foi respondido no dia de Pentecoste, when 3,000 souls believed in Jesus Christ quando for 3.000 salvation. quando 3.000 almas creram em Cristo para a salvação. He prayed on the cross. Ele orou na cruz It was answered at e Pentecost. foi respondido em Pentecoste. No prayer falls to the ground. Nenhuma oração cai ao chão. No prayer falls to the ground. Nenhuma oração cai ao chão. You can pray in Dublin for your family in Brazil. Você pode orar em Dublin pela tua família no Brasil. And it's like as if your mother is in the room. E é que nem como se a sua mãe estivesse na sala. The prayer brings you that close to your parent A oração te traz tão próximo assim ao teu pai, à tua mãe. and the member of your family E o who membro da- needs E o membro da tua família
prayer is powerful. Oração é poderosa. And it's simple and it's mighty. E é simples, é poderosa. And it is your great weapon E é a tua grande arma. that God is teaching you how to use it. Que Deus está te ensinando como usá-la. Like Nehemiah. Como Neemias. Verse 5. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amen. He prayed. Ele orou. 4 months earlier he wept. 4 meses mais cedo, antes ele tinha chorado. And now he's saying to the king, Agora está dizendo ao rei: send me to Judah. Me envies a ajudar The city of my father's sepulchres. as cidades dos sepulcros de meus pais. Send me to Judah that I may build it. Me envies ajuda para que eu a reedifique. Amen. We need brothers like that. Precisamos ser irmãos assim. Amen. Brothers in this church Irmãos, essa igreja that's going to build a church of Jesus Christ. que edificarão, construirão a igreja de Cristo. Amen. And we need sisters standing with them. E precisamos de irmãs permanecendo com eles. Because 2 are better than 1. Porque 2 são melhores do que 1. Amen. Amém? Because they have a good reward for their labor. Porque eles têm uma boa recompensa pelo trabalho deles. Amen. Praise God. Glória a Deus. Send me to Judah Me envies a ajudar that I may build a city. para que eu reconstrua a cidade. Amen. He prayed in his mind. Ele orou na mente dele. And this is what he asked for. É isso que ele faz. Verse 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. It pleased the king to send me. Isso agradou ao rei para me enviar. Verse 7. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me as cartas para os governadores da além do Eufrades, para que me permitam passar e entrar em Judá. He's asking for a lot. Está pedindo muito. Amen. Is God miserable? Deus é miserável. Do you have a mean God Você tem um Deus malvado who gives you very little? que te dá bem pouco. I don't know that God. Não conheço ele. That God doesn't exist. Esse Deus não existe. Because I read that God so loved the world that he gave his son. Porque eu leio que Deus tal amou o mundo que ele deu seu único filho. And if he gave his son for you, E se ele deu o filho dele para você, anything you ask for is very little qualquer coisa que você pede é bem menos. compared to the gift of his son. Menos do que o dom de seu rei. Open your mouth wide, says God. O seu filho, abra sua boca bem grandemente, diz Deus. I will fill it. E eu a preencherei. Open your mouth wide in prayer. Abra a tua boca em oração. God says, and I will fill it. Deus diz, e eu a preencherei. Amen. Verse 8. Como também carta a Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que me devei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de meu Deus era comigo. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amen. He prayed Ele orou before he asked the king, antes de ele pedir isso para o rei. and he got everything E recebeu tudo he wanted. que ele quis. He got everything he wanted, Recebeu tudo que ele queria, everything he needed. que ele precisava. Why? Por quê? Because he had God's vision. Porque ele tinha a visão de Deus. God was calling him. Eu estava chamando ele. Amen. You're going to get involved in the ministry. Você vai se envolver no ministério, You're going to serve God. servirá a Deus. Do what God is calling you to do. Faça o que Deus estiver te chamando para fazer. Then he will provide everything you need. Depois ele providenciará tudo que você necessita. Amen. 7 years ago, we needed a place in the city center. 7 anos atrás, a gente precisava de um lugar no centro da cidade. The rent
for places in the city center was so expensive. O aluguel para os lugares no centro da cidade, o aluguel era bem alto. We prayed. A gente orou. God directed me to talk to this man. Deus me direcionou a conversar com esse homem. He showed me 2 rooms. Me mostrou 2 salas. I asked him how much. E eu perguntei, quanto que custam? And he said you can have them free Saturday and Sunday. E ele disse, você pode ter elas gratuitíssimas no sábado ou no domingo. He was not a Christian. Ele não era um cristão. And he was giving Christians a place to meet in the city center for nothing. Ele estava dando um lugar para os cristãos encontrarem no centro para nada. And we had it for 2.5 years. A gente tinha isso para 2 anos e meio. Without paying €1 rent. Sem pegar 1 centavo, 1 euro de If aluguel. God is calling you, Se Deus está te chamando, He will provide for you. Ele proverá para você. Amen. Nehemiah prayed Neemias orou and God answered. e Deus respondeu. And this is how God answers. Ephesians 3:20. É assim que Deus responde. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. That is your God. Este é o teu Deus. That's the God you get on your knees to worship and to pray to. Este é o Deus de qual você se ajoelha para orar e louvá-lo. He is able. Ele é capaz. He did it for Nehemiah 2,500 years ago. Ele fez isso para Neemias 2.000 anos e meio atrás. He did it for the Apostle Paul 2,000 years ago. Ele fez isso para o apóstolo Paulo 2.000 anos And he's antes. done it for billions of Christians. Ele fez isso para bilhões de cristãos. And in this E generation, nessa geração, he's still as powerful as ever. ele ainda é tão poderoso quanto sempre. Open your mouth wide. he Abra a tua says, boca, diz and Deus, I will fill it. e eu a preencherei. Amen. We should have that verse up there, but I didn't Amém. think to give you Eu that. não verse. pensei em dar esse versículo, perdão. However, I believe it is Psalm 80 verse 10. If I'm wrong, I'm resigning as pastor, okay? Se ele estiver errado, ele vai se Psalm aposentar. 80, verse 10. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e tá-la encharei. Amen. Brothers and sisters, open your mouth wide, and God says He will fill it. Irmãos e irmãs, abrem bem as tuas bocas e Deus as preencherá. Amen. Preencherá. Let's do that as a church this year. Vamos fazer isso como igreja nesse ano, Amen. As individuals. como indivíduos. Amen. Let's be a praying church. Vamos ser uma igreja que ora. And begin to build the walls. Vamos começar a construir as paredes. Glória a Deus.